TV Univates. Para você, para o nosso vale. Olá pessoal, é muito bom tê-los novamente em mais um programa Ateliê do Sabor aqui na nossa TV Univates, um programa que traz toda semana para você muita cultura, através da música, da arte e, é claro, da gastronomia. E hoje então nós vamos falar de um país aqui da América do Sul que tem características assim bem peculiares, próprias mesmo deste ambiente, tá? O Chile é um país que fica ali espremido, né? Tem um terroir próprio entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. E o que então a gente vai falar dessas características peculiares do Chile, tá? Características que a gente pode dizer até que são contrastes, tá? Quando eu tive lá no Chile me chamou a atenção esses contrastes que tem, como por exemplo a sua extensão territorial. O Chile, né, é um país estreitinho e comprido, né? Ele tem, se eu não me engano, 4.000 e tantos quilômetros de extensão e na parte mais larga apenas 170, 180 quilômetros de largura. Então começam aí as discrepâncias do país, comprido e fino. Uma outra coisa também que destoa no país é que de um lado ele tem muita água, tá? Toda a costa aí do Oceano Pacífico, e ao mesmo tempo ele tem o deserto mais árido do mundo, que é o deserto de Atacama. Então, seca e abundância de água num mesmo lugar. Também temos diferenças de relevo, né? Temos desde o nível do mar até os altos picos da Cordilheira dos Andes. O povo também tem suas características incomuns, né? O povo indígena que habitava a América antes da chegada dos europeus, então temos europeus, temos indígenas. Bom, gente, isso tudo traz uma riqueza cultural muito grande para este país. E foram justamente estas divergências, né, que me inspiraram, não como uma inspiração, né, do Pablo Neruda, né, aquele grande poeta chileno, mas uma inspiração sim para fazer então essa receita de hoje, que também, né, são coisas que não combinam muito entre si, né? Pelo menos muitas pessoas dizem que esses ingredientes eles não se fecham, mas eu vou mostrar hoje para vocês que eles podem combinar sim, tá? O que eu estou falando? De peixe e queijo, tá? Dizem que não é uma combinação muito boa, mas o Chile, né, um grande produtor e exportador de salmão, tá? Então tem esse excelente peixe que é o salmão e a gente vai então fazer ele em forma de lasanha, tá? Lasanha de salmão. Então vamos colocar ainda um ingredientezinho, né, a mais, porque o Chile também ele é muito característico pelas suas leguminosas, pelas suas frutas. Então ele tem um clima, um solo que ele é muito favorável ao cultivo, né, de frutas, de verduras, de hortaliças. E a gente então vai colocar ainda mais um ingredientezinho na nossa lasanha, que é o alho poró. Então, receita do Chile, do Ateliê do Sabor de hoje, lasanha de salmão com alho poró. Vamos dar uma olhadinha então nos ingredientes? Eu vou precisar então, para fazer a nossa lasanha, um molho branco, tá? Um molho bechamel que eu vou fazer. A gente vai então precisar de meio litro de leite, tá? O leite que vai ser a base do nosso molho branco.
Para temperar então este molho, para que ele seja um legítimo bechamel, nós vamos usar meia cebola para esta quantidade de leite. Vamos usar 2 cravinhos da Índia, uma folhinha de louro e por fim a gente vai ralar uma noz moscada para dar um temperinho legal no nosso molho bechamel. Tá? Além disso, então, a gente vai precisar, é claro, do salmão. Eu tenho aqui salmão em cubos, cortadinho já. A gente vai ainda dar mais uma repicada nele para que ele fique menorzinho ainda. Queijo mussarela ralado, tá? Ralado assim grosso, tá? No ralador, aquela parte maiorzinha, tá? O queijo mussarela, então. Um outro tipo de queijo, que é o cream cheese, neste caso, uma versão cream cheese sabor salmão, tá? Você encontra com facilidade no supermercado. Então, cream cheese sabor salmão para combinar, é claro, com o nosso salmão aí do recheio da lasanha. Ainda me esqueci, gente, para o molho branco a gente vai precisar um pouquinho de manteiga e farinha de trigo também, tá? Então, farinha, manteiga, a cebola, o louro, o cravinho, a noz moscada e o leite, né, os ingredientes